Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História. Na aula de hoje, tema número 4, a Rússia Socialista. A gente vai entender então como é que se desenvolve a Revolução Socialista Russa de 1917. Esse momento eu vou dividir em duas aulas, portanto essa é a aula 1. Ao fundo a gente tem a Catedral de São Basílio, uma das catedrais mais conhecidas da Rússia, que fica lá em Moscou. Não esqueça que nessa aula que acabou de aparecer aqui do meu lado, eu te expliquei o cenário, eu te expliquei o contexto, qual é o palco que vai se montar para que a revolução aconteça de fato. Muito bem, vamos começar. Bom, retomando essa aula, então, que eu já havia falado para você, que eu já havia te explicado sobre qual que é o cenário, eu coloquei uma retomada aqui. Olha só, tem 7 coisinhas que eu falei nessa outra aula que montam esse contexto. Primeiro, a sociedade passava por uma série de condições precárias. Segundo, tinha um czar absolutista lá, Nicolau II, que mandava e desmandava na Rússia. A população não tinha nenhum poder político de liberdade de expressão e por aí vai. Terceiro, tudo isso vai culminar no Domingo Sangrento, né? As pessoas vão até o Palácio de Inverno, a casa que o czar morava, para reivindicar uma série de coisas, comida, melhores condições de vida, e o exército acaba matando essa população. Quarto, ebulição social liderada pelos sovietes. Sovietes é aquele grupo de pessoas com ideias socialistas, ideias marxistas. Eles começam a se organizar para ver o que eles podem fazer para retirar esse governo czarista. Quinto, o Nicolau II coloca a Rússia na Primeira Guerra Mundial, é um desastre, a Rússia não estava preparada, vai faltar comida, vai faltar munição, enfim. Sexto, o czar Nicolau foi pressionado a abdicar, ou seja, ele vai ser pressionado a sair do trono. E sétimo, um governo provisório é colocado no poder, um governo provisório montado por sovietes mencheviques. Você viu na aula passada, na outra aula, que os sovietes se dividiram, né? Mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques queriam uma transição gradual para o socialismo e os bolcheviques queriam uma transição mais, mais abrupta, né? Eles não tinham esse negócio de, vamos fazer uma transição gradual. Vamos fazer a tomada do poder e colocar o socialismo na economia. Então, os bolcheviques eles perdem espaço nesse momento aqui e os mencheviques então vão colocar um governo provisório junto com anarquistas, junto com liberais, todo mundo contra o czar. Beleza? Aqui nessas imagens, a primeira imagem da esquerda é o Nicolau II, né? A família Romanov será tirada do poder. Do ladinho, na imagem menor ali, é o Kerensky. O Kerensky foi o chefe do governo provisório, o chefe do governo que de um lado tinha os mencheviques e de outro tinha os liberais com aspectos capitalistas. E aí, acima de mim, a foto do Vladimir Lenin, que era o líder dos bolcheviques, ou era um dos grandes cabeças dos bolcheviques, e a gente já vai trabalhar sobre ele. Nessa série de fotos, então, vamos fazer uma retomada, voltando um pouquinho no tempo. Essa foto aqui é de fevereiro de 1917. Mulheres vão para as ruas pedir pão, pedir comida e também aproveitar o momento que era o Dia Internacional da Mulher. Aí você já vem com a pergunta, prof, Dia Internacional da Mulher não é em março? Pois é, mas vamos lembrar que na Rússia o calendário era outro, o calendário era juliano, então eles estavam atrasados ali 12 ou 13 dias em relação ao nosso calendário, que é o gregoriano. Portanto, o Dia Internacional da Mulher, para eles, acontecia no final de fevereiro. E aí, no final de fevereiro, essas mulheres vão para a rua pedir pão, pedir melhores condições de vida, caos total. E aí, no outro dia, várias pessoas vão se juntar a essas passeatas, né? Homens, não só mulheres, vão para as ruas pedir comida, pedir melhores condições sociais. E aí, o exército, que era para reprimir essas manifestações, muitos deles entram nas manifestações, ou seja, eu faço a deserção, eu não estou mais do lado do exército, não estou mais do lado do czar, e eu faço a manifestação junto. E aí você já pode imaginar o caos social que isso vai ser caracterizado. Por quê? Eu vou ter, por exemplo, oficiais czaristas presos. Eu vou ter pessoas do governo presas. Então, pessoas presas, no caso, né? E aí, os ministros do Nicolau II dão um conselho para ele: olha, é melhor você abdicar, porque senão o caos vai tender a aumentar, então é melhor que você abdique para a gente tentar recuperar aí alguma coisa que resta no nosso país. E aí ele abdica, a Duma, que era o parlamento russo, então é colocado um governo provisório com o Kerensky, um governo dual, que aí de um lado eu vou ter menchevique e de outro lado eu vou ter liberal,
todos eles provisoriamente, temporariamente, até construir uma nova constituição para esse país. E aí o Lenin, que estava exilado, e daqui a pouco você vai ver o que ele fez, ele volta com popularidade, com esse lema aí, ó, todo poder aos sovietes, ou seja, eu não quero o Kerensky no poder, eu não quero os mencheviques, eu não quero os liberais, eu não quero o czar, eu quero os sovietes socialistas, sobretudo os bolcheviques, entrando no poder e colocando um governo socialista na Rússia, tomando esse poder. E aí ele, com outro lema também bastante conhecido na época, pedindo pão, paz e terra. E aí, claro, a popularidade dele vai ser uma popularidade bastante notável, porque vamos lembrar que a Rússia ainda estava na Primeira Guerra Mundial. Os mencheviques, os provisórios, o Kerensky, eles decidem deixar a Rússia dentro da Primeira Guerra Mundial por enquanto, porque eles tinham assumido um compromisso com a França e com a Inglaterra. Então, olha só, em abril de 17, o Lenin, exilado, ele estava na Finlândia, se eu não me engano, escreve uma série de documentos chamados de Teses de Abril, e ele chama os bolcheviques a derrubar o governo provisório e entregar o governo aos bolcheviques. Ou seja, tira os mencheviques, tira o Kerensky, tira os liberais, tira os anarquistas, tira o czar, deixa todo mundo de fora e eu quero apenas os bolcheviques socialistas no poder. A ruptura total, a tomada do poder. Essas teses vão ser aprovadas pelo partido. O Lenin, então, em outubro de 17, volta, e essa é a Revolução Russa. Por quê? Porque quando ele volta para a Rússia, ele lidera os bolcheviques na tomada do Palácio do Inverno, onde foi moradia do czar, onde agora é a base do governo provisório, do Kerensky, dos mencheviques. Palácio de Inverno, que em 1905 foi palco do Domingo Sangrento. Então eles tomam o Palácio do Inverno, eles tiram o governo provisório do poder, eles colocam então os bolcheviques nessa política socialista, claro, com o Lenin liderando a galera. Então eles retiram o governo de Kerensky e colocam um governo bolchevique no poder. Essa é a Revolução Russa. A gente fala que a Revolução Russa, na verdade, são 3 momentos, né? 1905, com o Domingo Sangrento, fevereiro de 17, com a colocada do governo provisório, e por fim, outubro de 17, que é quando Lenin toma o poder. De fato, esse é o momento da Revolução Russa. Esse aí vai ser o suprassumo da Revolução Socialista, beleza? Nessa imagem aí você está vendo o Lenin na Duma, no governo provisório, avisando então que eles tinham tomado o poder, claro que com o apoio de muita gente. E aqui a Rússia, tempos depois, vai virar um novo país, que você vê aí nessa imagem. República Socialista Federativa Soviética da Rússia, o que vai dar origem depois à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a tal URSS, que vai ser um dos personagens principais aí da Segunda Guerra Mundial, com Estados Unidos e outros países. E aí, os bolcheviques, agora no poder com Lenin, Vladimir Lenin, eles atendem a população ao apelo popular de tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Eu vejo que a situação está horrível e eu vou lá e tiro o país da Primeira Guerra. Só que, claro, gente, não é simples assim, né? Eu vou sair da guerra e pronto, acabou. Não. Está escrito aí nesse slide. Em março de 18, os bolcheviques assinam com as potências da Primeira Guerra Mundial um tratado chamado de Brest-Litovsk, que retira então a Rússia ou a União Socialista, a União Soviética Socialista do poder, tiram, a Rússia da Primeira Guerra, só que o custo para ela sair era muito alto, olha só. A Rússia vai perder a Polônia, a Finlândia, a Bessarábia, a Letônia, a Estônia e Lituânia. Esses lugares ou vão se tornar independentes ou vão se tornar domínio de outros poderes. Então a Rússia sai da Primeira Guerra, atende ao apelo popular, só que o custo disso foi perder vários territórios. E aí você pergunta, tá, ok, não tem mais menchevique, não tem mais o Kerensky, não tem mais o czar, não tem mais os liberais. Quais são as ações agora do Partido Socialista no poder na Rússia? Olha só, além dessa medida, o novo governo estatizou bancos, estradas de ferro e indústrias e confiscou as terras da nobreza e da igreja. Ideias socialistas, né? Eu tomo os meios de produção e eu faço o controle estatal desses meios de produção. Claro que muita gente não vai gostar, a exemplo da burguesia, a exemplo da nobreza, a exemplo da igreja, países estrangeiros contra o socialismo, eles vão se juntar, vão fazer um grupão e agora vão começar uma guerra civil dentro do território russo. Gente, isso é muito louco, né? A Rússia tirada do poder do czar, tirada da Primeira Guerra Mundial, caos, greve, violências, etc. E agora, com o governo socialista no poder, uma guerra civil acontece, ou seja, russo contra russo, para ver quais são os próximos capítulos em relação à história deles.
Bom, nessa guerra civil, né, acontece um ano depois desse caos que aconteceu, né, nesse cenário de revolução. Nessa guerra civil eu tenho, de um lado, o Exército Vermelho e de outro o Exército Branco. Quem é cada um? O Exército Vermelho é o exército bolchevique, socialista, de Lenin, estabelecido no poder e que tomaram poder, na verdade. Do outro lado, o Exército Branco, liderado pelas pessoas que perderam, por exemplo, as suas terras, perderam os meios de produção, e também a galera que queria que o czar voltasse. Os monarquistas vão se juntar com as pessoas que perderam seus bens de produção e que foram estatizados e vão começar uma guerra, então, contra o exército bolchevique vermelho de Lenin. E também no Exército Branco a gente tem potências estrangeiras, a exemplo dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, do Japão, que eram inimigos desse governo bolchevique. Então, nós temos um palco montado com dois grandes grupos nessa guerra civil. De um lado, o Exército Vermelho e de outro, o Exército Branco. Nessa guerra civil, muitas coisas vão acontecer. A primeira delas é que vai acontecer um negócio que a gente chama de comunismo de guerra, que é o seguinte: o governo bolchevique vai confiscar as colheitas no campo e mandar para os soldados. Eu preciso de comida lá para os soldados, claro que as pessoas civis vão passar por falta de comida, já que esse alimento foi mandado lá para o fronte da guerra. O Lenin vai suspender a liberdade de imprensa, vai suspender a liberdade de greve, vai proibir o partido menchevique e, por último, vai executar a família Romanov. Essa família Romanov estava numa cidade chamada de Ekaterimburgo e essa família estava presa. E nesse medo do Lenin e do governo bolchevique de vai que eles pegam essa família Romanov, liberam eles e colocam eles no poder, a decisão então foi de executar todo mundo. E quando essa família Romanov é executada, criou-se a lenda, então, que uma das filhas do Nicolau II, a Anastasia, ou Anastácia, teria fugido. Né? É uma lenda, mas lenda, então, que vai ser base para criar uma personagem da Disney. Vai ter filme, vai ter desenho em relação a ela, chamada de Anastácia, ou Anastasia, que faz parte, então, dessa lenda da família Romanov, que teria fugido e não teria sido assassinada. Mas por enquanto tudo isso não passa de uma lenda. E aí a Guerra Civil, como é que ela termina? Ela termina em 21, então ela perdura aí por 3 anos, e o exército bolchevique vermelho de Lenin ganha essa guerra. Consequências dessa guerra: a Rússia entra em colapso, né? Já estava numa situação ruim, acabou piorando, a produção agrícola e industrial entra em declínio, cidades se esvaziando, veio o inverno em 21 e 22 super rigoroso, milhões de pessoas vão morrer de fome, né? Você já tinha a situação de alimentos serem mandados para o fronte e pessoas morrendo de fome por conta disso. Para piorar, vem um inverno rigoroso e muita gente vai morrer por conta dessa falta de alimento. E também aconteceu uma epidemia de uma doença chamada de tifo nessa época, e junto com a doença e junto com a fome, entre 5 e 9 milhões de pessoas vão morrer. E aí você pergunta, prof, tá aí depois? O que acontece depois desse caos social? Aí você vai ver na próxima aula. Muito obrigado pela atenção, diga tchau.